Abre a sua Bíblia, por favor, para Salmos, Salmo 19. Estamos falando de Jesus nos livros poéticos, os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Estamos procurando ver a pessoa de Jesus nas páginas da Bíblia. Em 2013, o nosso pastor Sidney, ficou muito doente. Quem estava aqui em 2013? Quanta gente. A maioria não estava aqui, mas o pastor Sidney, ele ficou muito doente. E acabou indo para o hospital, passou uns 30 dias e ele quase faleceu. E durante aquele tempo, ele meditava muito na suficiência de Cristo. Sempre tem sido uma parte do DNA dessa igreja, que Jesus é suficiente. E eu estava falando com Sidney durante algum tempo, acompanhando com ele a igreja aqui, o crescimento, o desenvolvimento da igreja, de uma visão de talvez um dia passar um ano, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, pregando sobre a pessoa de Jesus. Eu sou pastor há 40 anos e eu nunca fiz isso em nenhuma igreja onde eu era líder. De separar um ano e pregar sobre Jesus durante 12 meses, todo culto, falar da pessoa de Jesus. Nunca fiz no meu ministério. E eu comecei a falar com ele e no início ele achou que talvez não seria uma coisa correta para a nossa igreja ainda. Mas quando ele saiu do hospital, aí ele me falou, eu acho que agora é a hora da gente ensinar a igreja que Jesus é suficiente. Acho que o fato que ele quase faleceu assustou a igreja, assustou ele, ou abriu os nossos olhos um pouco para a realidade que a vida é muito curta e a gente tem que fazer as coisas na hora certa, na maneira certa. Então, em 2014, começamos. O pastor Guilherme, os outros membros da equipe criaram uma lista de assuntos. E foi uma lista de muitas mensagens, porque você multiplica 52, culto de manhã com culto à noite, é muitas mensagens. Então iniciamos 2014 com o pastor Sidney de volta e pregando sobre Jesus. E gente, foi uma experiência tão agradável. E além disso, a igreja se acalmou, a igreja ficou uma igreja mais profunda e tranquila, a igreja cresceu em termos de número de pessoas chegando. Aí terminamos 2014 e aí tínhamos que decidir o que a gente vai pregar em 2015. Porque você prega aqui em Jesus, agora o que você vai pregar? 2015 a equipe decidiu, através da liderança do pastor Sidney, de fazer mais um ano com Jesus. Passamos 2015 falando de Jesus. Agora estamos em 2016. E estamos falando em quem? Jesus. E eu tenho uma ideia que talvez nunca vai parar essas mensagens. Porque tem nos ensinado uma coisa muito importante. Eu creio nisso, mas vivendo esses 2 anos e meio, junto com os irmãos, falando de Jesus, eu sempre tinha um conhecimento da Bíblia e a razão da Bíblia, mas agora ficou muito claro para mim. A Bíblia é como um GPS. Todo mundo aqui sabe o que é um GPS? Aquela máquina no carro, no celular, que leva você de um lugar para o outro. Todo mundo sabe o que é GPS, né? E quando você sai, por exemplo, daqui da igreja, no seu carro, e você queria chegar na Avenida Paulista, número 1500, e você está saindo de Avenida Tamboré 1511, você coloca o destino e o satélite localiza você aqui na Avenida Tamboré 1511, Igreja Batista Memorial. Agora, aquela coisa agora vai levar você por um trajeto que está querendo levar você para chegar o mais rápido possível na Avenida Paulista.
Então, se você obedecer o GPS, você vai chegar lá. Agora, se você resolver, durante o trajeto, escolher um outro caminho, o GPS não fica bravo com você. Antigamente falava o quê? Recalculando. Nem fala isso mais, fica em silêncio. Porque a gente não ouve. Então, se você desobedecer, não fala nada. Só faz o outro caminho e continua com um alvo, levar você até a Avenida Paulista. Agora, o alvo desse livro não é colocar você em 1500 Avenida Paulista. Ela está querendo colocar você de frente com Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então, escrito em cada versículo da Bíblia, tem um endereço. Onde você está e onde Jesus está. E não importa se você abre em Gênesis, Êxodo, Salmos, Mateus, Romanos, a Bíblia localiza você. O Espírito Santo de Deus localiza você. E o Espírito Santo sabe exatamente o caminho para você ficar de frente com Jesus. Então hoje à noite a gente vai entrar em Salmo 19. Esse é o endereço do nosso lugar hoje à noite. Eu estou convidando você a entrar no carro comigo. E eu vou começar a ler esse trecho. E esse trecho tem uma razão de existência. Esse trecho está dizendo para nós: venha comigo, e eu levarei você na direção de Jesus. Agora, muitos de vocês já acharam Jesus. Mas a Bíblia, cada vez que você abre, a Bíblia quer colocar você um pouco mais perto dele. E ele fica um pouco mais claro para você. Então, qualquer versículo da Bíblia está cooperando para levar você até o caminho, a verdade e a vida, para que você chegue de volta um dia no destino final, que é a presença do Pai. Então, hoje à noite, eu convido você a abrir seu coração. E deixe o Espírito falar com você, porque Ele vai interpretar da parte desse trecho que combina mais com você. Eu sou somente a voz do GPS. Eu vou falar, mas o que tem que acontecer dentro de você. Eu não sou professor, o Espírito Santo de Deus é quem ensina você. Então vamos juntos, em Salmo 19. Agora, antes de entrar, eu quero só dizer uma coisa sobre os Salmos. A razão por que nós gostamos muito dos Salmos é porque o salmista arrisca abrir seu coração para nós. O salmista, como Davi, que escreveu muitos dos Salmos, ele nos leva para dentro dele. Quando ele fala em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ele convida a gente a entrar no coração dele e sentir o que ele está sentindo. Então, os Salmos não é história, é emoção, é paixão, é calor humano, é erro, é confissão. É uma teologia da prática da vida. Agora, os Salmos são muito emocionais. É muito chorar, é muito gritar, é muito se arrepender. E eu, como americano, fui treinado a não gostar muito de emoção. Aí eu cheguei no Brasil. E aqui é emoção pura, o tempo todo.
Começa com um beijo, abraço. Na minha infância, eu fui ensinado, desde minha infância, o homem não chora. Era proibido em público chorar para o americano da minha geração. Você não chora em público. Aí eu chego no Brasil, e a primeira vez que eu ouvi um homem falar com um sorriso, e eu chorei, e chorei, e chorei. A minha esposa vem me ensinando há 20 anos aqui no Brasil a chorar. Em público. Em particular, choro muito. Agora o brasileiro abriu meus olhos para não ter medo da emoção. Eu fui para o Nordeste, desci do avião, e um grupo me aguardava para eu pregar numa igreja em São Luís do Maranhão. E a minha esposa me deu um alerta. Eles vão beijar você, sem conhecer você. Vão beijar você, vão abraçar você, até vão cheirar você. Eu tinha que ensaiar, gente. Entendeu? Agora, Salmos é assim. Eu entendo melhor Salmos agora por causa de vocês. Eu precisava de uma imersão. Ainda estou crescendo. Não cheguei completamente lá ainda. Mas eu estou chorando melhor. Abraçando melhor, beijando melhor. E deixando as minhas emoções aparecer. Então, para ler um salmo corretamente, que eu não fiz durante muitos anos, você tem que entrar na emoção de Davi. Você tem que se colocar na emoção dele. Eu vou tentar. Vocês talvez vão fazer melhor que eu, mas vamos entrar agora em Salmo 19, começando em versículo 1, vamos ler. A gente vai ver aqui uma descoberta de Davi. O pastor de ovelhas Davi, ele diz, existe uma voz que se vê. Existe uma voz que se vê. O que é uma voz que se vê? É uma situação onde ninguém tem boca para falar, ou não usa a sua boca, mas ela comunica. A minha mãe faleceu em 1992, e cada dia das mães, até na minha idade, você sente a falta da presença daquela pessoa na sua vida. Isso nunca vai embora. E se a minha mãe entrasse pela porta agora mesmo, ela não teria que falar nenhuma palavra, porque vendo ela, eu ia ouvi-la. Ela estaria dizendo para mim, em voz alta, sem abrir a boca, ninguém ama você mais do que eu. Ninguém lutou para você como eu. Na noite que meu pai faleceu, ele tinha 51 anos de idade e ela também tinha 50 anos. E ela não tinha nenhum centavo. E ela foi para a luta. Eu tinha 10 anos. E ela cuidou de mim. Ela nunca teria que abrir mais a boca dela. Porque ela pode falar. Porque ela vive a mensagem. Davi descreve assim. E acabamos de cantar isso na música de louvor. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. As pessoas às vezes reclamam. Se existe Deus de verdade, porque Ele não desce aqui e fala comigo. Porque Ele é como a mãe. Ele cuida de você todo dia. Ele levanta o sol todo dia. Ele criou a criação para cuidar de você.
Ele tem gerado comida para você e para comer todos os dias da sua vida. Ele criou a distância perfeita entre o sol e a terra para não matar você, mas para cultivar você e manter você vivo. Ele não precisa falar nada para ninguém nesse mundo. Ninguém vai poder falar para Deus um dia: você nunca falou comigo. Falou sim. Falou sim. Durante os meus anos como pastor, eu tenho visto filhos em rebelião contra sua mãe e seu pai. Tratar pai e mãe como se papai e mamãe nunca fizeram nada legal para eles. E eu olhei para esses jovens em rebelião e às vezes eu falei para eles: sua mãe deu para você 9 meses do corpo dela. Seu pai deu DNA para você existir. Pelo menos por isso, você deveria ouvir uma voz dizendo: honre essa pessoa. Eu entendo que tem pai terrível e tem pessoas terríveis, mas pelo menos podemos admitir que a gente existe porque alguém falou sem usar palavras. Ninguém pode dizer que Deus não fala, mas às vezes Ele fala sem palavras. Eu gosto muito da palavra de Francisco de Assis, quando ele diz assim, eu gosto tanto dessa declaração, que está no meu escritório. Alguém me deu como presente, anos atrás, diz assim: pregue o evangelho sempre, quando necessário, use palavras. Pregue o evangelho sempre, quando necessário, use palavras. Deixa eu perguntar para você, não responda, porque talvez vai me ofender, tá bom? Só responda no seu coração. Você gostaria de ter um pastor como vizinho? Pense bem. Do jeito que a gente mora em apartamento, você ouve briga do pessoal do lado, não é? Você queria ter alguém que talvez vai fiscalizar você cada vez que você entra no elevador? Então sabe que no meu prédio, onde eu moro, talvez a melhor maneira de eu pregar o evangelho é com palavras que você vê. Porque ele já sabe que eu sou pastor. A minha esposa estava aqui no culto das 17 horas, e a gente morou num prédio em São José dos Campos durante quase 7 anos. E todo mundo no prédio sabia que eu era pastor da equipe da primeira igreja batista em São José dos Campos. Era uma igreja muito grande, muito influente, e muita gente no prédio não gostava muito de evangélico. Então, ninguém falava muito comigo. Então, eu não consegui ter uma influência muito boa, muito forte no prédio. Mas a minha esposa Pamela, ela tinha um costume, onde a gente mora, ela sempre abre a porta da nossa casa, do nosso apartamento, para aconselhamento de pessoas. E no nosso prédio tinha 11 funcionários. E toda semana, qualquer funcionário poderia chegar na minha casa, no nosso apartamento, para aconselhamento, oração. E a fama da Pamela ficou espalhando. E as empregadas que trabalhavam no prédio descobriram a Pamela. Não queriam falar com o Carlos, queriam falar com a Pamela. Tinha muita tarde que eu chegava em casa, eu tinha que esperar na sala de estar, porque na cozinha ela estava com alguém do prédio. Um dia eu cheguei e a Pamela falou para mim: o zelador da igreja aceitou a Jesus. Eu falei: que bom, porque ela estava evangelizando ele anos. E ele quer se batizar na nossa igreja. Eu falei: que legal. E ele quer que eu entre no batistério com ele. Eu falei: espera aí, você vai no batistério com outro homem? Como é que funciona isso? Na nossa igreja lá, tinha um hábito, quem ganhava uma pessoa para Jesus, acompanhava aquela pessoa para o batistério. Para acompanhar a pessoa, até participava do batismo. Então, eu tinha que sentar lá na igreja, o pastor Carlos e a Pamela, que ganhou uma pessoa no nosso prédio. Por quê? Porque a Pamela prega com palavras que você vê. Eu
preciso não ser somente aquele que fala palavras que você ouve. Eu preciso ter uma vida também que fala. Deus é assim. E a primeira vez que Deus fala com a gente é pelo dia, na hora que a gente abre os nossos olhos aqui neste mundo como criança, Ele começa a falar com palavras que se vê. E Ele vai falar com você desse jeito até o seu último segundo neste mundo. Eu espero que você ouça a palavra que se vê. Segunda coisa, Davi descobriu no seu relacionamento com Deus uma emoção que se vive. Uma emoção que se vive. Como eu falei, eu não aprendi a viver as minhas emoções. Eu fui ensinado a esconder as minhas emoções. E eu tinha até medo de emoção, porque eu fui levado a crer que emoção pode me levar a algumas conclusões erradas. Mas Davi não teve esse problema na cultura dos judeus. Versículos 5 e 6. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Está falando do Criador. Que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra. Nada escapa do seu calor. Então, imagine sua mente o que ele está dizendo. O noivo, ele está nos seus aposentos. E é o dia dele de sair desse lugar e buscar sua noiva. Então ele está falando, emoção pura. Esse homem está saindo de um lugar, buscando a sua amada, sua noiva. E Deus colocou o sol sobre nós para mostrar todo dia a emoção e o calor que Deus tem na nossa direção. Eu nunca vou esquecer da noite da minha conversão. Eu tinha 16 anos de idade, eu estava num culto de igreja num domingo, numa quarta-feira. E eu sabia de Jesus, eu ouvi falar muito de Jesus. Era meio assim, crente de igreja já faz tempo. Mas naquela quarta-feira, quando o pastor pregou, passou um calor sobre mim. Eu não posso nem explicar, eu não me lembro nem da palavra que o pastor está falando. Mas eu estava sentado com meus amigos, eu tinha 16 anos de idade, e sem eu saber porquê, alguma coisa esquentou meu coração e iluminou em mim que Jesus é o Filho de Deus. E sem eu decidir, eu levantei do meu lugar, eu fui para a frente da igreja, ajoelhei. E entrou em mim um calor do amor de Deus que até hoje queima no meu coração. Deus usa emoção. Em Lucas 24, se lembra quando Jesus foi morto e ressuscitou-se dentre os mortos? Tem uns discípulos dele que estavam andando para Emaús e eles estavam falando da morte de Jesus. E Jesus estava andando com eles, mas eles não sabiam que era Jesus. E ele foi explicando para eles o Antigo Testamento. E quando Jesus finalmente revelou que era ele mesmo, aí ele sumiu. E olha as palavras desses dois discípulos. Quando Jesus foi embora, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava? Na sua espiritualidade, na minha espiritualidade, Davi está dizendo para mim, o sol, você não controla. O sol se levanta e sai do seu aposento e vai para o outro lado, para o fim do dia. E ele fica exatamente na distância para não queimar você. Isso é Jesus. A glória de Deus, exatamente na medida que não queima a gente, mas esquenta o coração da gente. Você entende quem é que mora em você, que vive em você? Você entende
que se ele revelasse para você tudo que ele é, seria a mesma coisa você ir para o sol e tentar sobreviver. Ele veio exatamente com calor que não mata, mas o calor que emociona você. Ele alegra seu coração. É milagre espiritual que ele pode viver em nós sem matar a gente. Da mesma forma que o sol se levanta, queima um pouco da pele da gente de vez em quando, mas porque a gente abusa um pouco. Davi descobriu isso. Outra coisa que Davi descobriu na sua caminhada espiritual, uma perfeição que se ama. Normalmente a gente tem medo de pessoas e coisas perfeitas. Por exemplo, se você é músico e você toca muito bem, você quer ouvir outros músicos bons, mas se aparecesse um músico absolutamente perfeito, ele ia revelar todos os seus erros. Se você é uma pessoa que canta, uma voz lindíssima, mas sua voz é humana, ela não é perfeita, e de repente surgiu uma voz que é absolutamente perfeita, infelizmente você não queria cantar na presença daquela voz, porque sua voz ia ser revelada como sendo não tão perfeita. Você queria casar com alguém perfeito? Pense bem. Porque se você casar com uma mulher perfeita, a perfeição dela vai ser um espelho para as suas imperfeições. Mas Davi descobriu uma coisa, a maioria das pessoas do tempo de Davi, eles tinham medo da lei, porque a lei é perfeita, revela os nossos defeitos. Mas olha o que ele descobriu, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Olha a transformação desse homem. Esse homem diz, não, eu não entendi. A lei não é para me condenar. A lei é perfeita para me converter, para me curar. Então, em vez de ele fugir da perfeição da lei, ele foi e abraçou a lei. E, gente, a lei escrita é uma coisa, mas Jesus cumpriu a lei. E Ele convida você a abraçar Ele e beijar Ele. Ele fez nada de errado, mas Ele convida você a deixar sua cabeça no ombro dele, como fez João, e saber que você é muito amado. Não tenha medo de Jesus. Ele é perfeito, mas a perfeição de Deus, dele, não é para julgar você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais uma coisa, tem um conhecimento que se recebe quando você começa a ouvir a voz que se vê, quando você tem uma emoção que se vive baseado em Deus e uma perfeição que você ama, tem um milagre que acontece, é um tipo de conhecimento que poucas pessoas querem ou têm. É um conhecimento que se recebe. É uma coisa que você nunca poderia descobrir você mesmo. Ele descreve assim: quem pode discernir os seus próprios erros? Chegando de perto de Jesus, Ele revela
seu estado verdadeiro sem destruir você. Quando eu casei com a Pamela, eu tinha 20 anos de idade, ela tinha 19. E uns 2 anos depois de casar com ela, eu estava com uma das minhas irmãs. Eu tenho 6 irmãs, e essa irmã era sempre muito preciosa para mim. E eu tinha uma tendência de falar certas coisas em público e brincar muito com a Pamela, e às vezes envergonhar ela com uma piada minha. Eu era muito imaturo. E a minha irmã me amava tanto que ela me pegou pelo braço, me levou para a cozinha, olhou nos meus olhos e diz claramente para mim: se você continuar tratando essa mulher desse jeito, você vai perdê-la. Ela tinha amor suficiente para me dar um conhecimento. Ela falou para mim dos meus erros. Amados, na espiritualidade, prepare-se. Porque se você chegar perto da lei, que no nosso caso é Jesus, porque Ele é a nova lei do amor, Ele vai te dar um conhecimento. Ele vai pegar você pelo braço e levar você para a cozinha. Eu não sei por que correção acontece na cozinha. Com a minha mãe sempre foi na cozinha. Talvez para eu entender que a comida é muito preciosa, presta atenção, não sei, mas foi na cozinha. E Ele vai dizer para você: se você não parar com isso, vai machucar você. Nunca vou abandonar você. A minha irmã nunca ia me abandonar. Se eu perdesse o meu casamento, a minha irmã estaria comigo até hoje. Mas a minha irmã estava me dando uma chance para crescer. Ele diz: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Quem pode me falar do que eu não sei existe em mim? Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E tem mais uma coisa. Nesse salmo que está nos levando para Jesus, a primeira coisa que passamos é uma voz que se vê. A segunda coisa que passamos nesse trajeto para Jesus é uma emoção que se vive. A terceira coisa onde a gente entra é uma perfeição que se ama. E depois um conhecimento que se recebe. E quando estamos chegando perto do alvo, esse alvo se transforma num desejo. Estou chegando, é isso que eu quero. Estou chegando, é isso que eu quero. Versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Começamos com palavras que se veem e terminamos com palavras que você fala diretamente na presença do destino, que é Jesus. O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu resgatador. Queridos irmãos, hoje à noite, eu não sei onde você está no seu caminho. Tem pessoas aqui hoje à noite que você não chegou de frente com Jesus ainda. Talvez você nunca olhou para Ele. Você olhou para a igreja, você olhou para pastor, você olhou talvez para a Bíblia, mas talvez você nunca ficou de frente com Jesus. Eu convido você hoje à noite, no silêncio do seu coração, de deixar este trecho, fazer o trabalho desse trecho. Deixe esse trecho colocar você, não na Avenida Paulista, mas na frente do caminho, a verdade e a vida. E olhe nos olhos de Jesus e diga: cheguei.
eu queria ficar aqui. E Ele vai dizer, pode entrar. Esse é o seu lugar, comigo. Se você nunca recebeu Jesus, abre seu coração hoje à noite. Você não precisa de ninguém entre você e Ele. Você não precisa de mediador. Você precisa chegar perante Ele e só dizer, sou pecador, mas o Senhor morreu por mim. E Ele vai dizer, eu morri para perdoar você. Agora, se você é cristão e você perdeu o caminho, a Bíblia tem infinita paciência. E o Espírito Santo tem infinita paciência. E vai recalcular você. Recalcular a volta. Mas saiba disso. Não tem outro destino. É melhor você ouvir a palavra e chegar em Jesus. E essa igreja existe por uma razão. Para colocar você de frente com Jesus Cristo. Nós somos vozes imperfeitas. Mas isso aqui é uma voz perfeita. E tem uma outra voz, que é a voz de Deus, a voz do Espírito. E essas vozes, também com a nossa, estamos dizendo, o destino é Jesus. E todo dia, volte para Ele, fica com Ele, anda com Ele e viva Jesus. É tão precioso a Bíblia, é tão precioso o caminho, a verdade e a vida. Eu convido você a andar com Ele para toda a eternidade, porque Ele é o noivo que veio achar você. E mais um pensamento, só para você animar um pouco mais. O homem que escreveu Salmo 19 errou muito. Ele cometeu adultério. E para tentar esconder o que ele fez, um homem inocente morreu. Ninguém aqui tem nenhuma história perfeita. Se Deus usou Davi, Ele pode usar você. Ele pode me usar. Porque Deus é a voz também que cura e perdoa. Graças a Deus pela vida de Davi, que ele tinha um coração voltado para Deus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de falar um pouco da sua vida, da sua voz, da sua luz. Obrigado que o Senhor vai me continuar ensinando e vai revelar para mim os meus erros. Mas eu quero ser uma pessoa íntegra e eu quero viver vendo o Senhor como minha rocha e resgatador, redentor. É no seu nome que eu oro, Jesus. Amém.